Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 4. Louvado seja Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 1 e nós vamos ler até o 30, irmãos. Uma leitura um pouco extensa, mas que será a base nesta noite para algumas importantes lições espirituais que nós vamos extrair daqui para a nossa edificação, irmãos, e que nisto Deus seja glorificado. Todos encontraram, os irmãos podem dizer amém? Amém. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras em que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, preste atenção nesse versículo, irmãos, versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disseste tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Palavras do Senhor nosso Deus, irmãos. Vamos orar mais uma vez, agradecendo o Senhor. Soberano Deus, nós estamos aqui na Tua presença. Ó Deus, e a Tua palavra, meu Deus, ela é fiel e digna de toda aceitação. Senhor, nessa noite, que o Teu Santo Espírito possa usar essa palavra, ó Deus amado, para ir até a divisão da alma e do Espírito de cada um de nós. Que o Teu Santo Espírito use essa palavra nesta noite, meu Deus, para transformar a nossa vida e nos tornar mais semelhantes a Cristo Jesus, ó Pai.
Que o Teu Santo Espírito use esta palavra, Senhor amado, para produzir em nós fé, para produzir em nós arrependimento, para nos fazer avançar, para nos fazer perseverar. Ó Deus, descortina nesta noite a Tua glória, que o Teu Santo Espírito possa projetar luz nos olhos do nosso coração, para que desta forma vejamos a Tua glória, ó Deus, na face de Jesus Cristo, que está esculpida, entalhada, ó Deus, em todas as páginas das Escrituras Sagradas. Ó grande Deus, vem falar com a Tua igreja, Senhor, nesta noite, vem falar com cada um nesta noite, pois é através do Teu falar, ó Deus eterno, que o Senhor se revela. É através do Teu falar, ó Deus, que o Senhor manifesta a Tua glória, Senhor, a homens e mulheres, meu Deus, e os salva e os transforma, ó Deus querido e eterno. Vem falar conosco, é o que nós Te pedimos nesta noite, em nome de Jesus, amém. Os irmãos tomem seu assento, glorificando o nosso bondoso Deus, irmãos. O versículo-chave, irmãos, que nós vamos concentrar boa parte da nossa atenção, será o versículo de número 10. Então é importante que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, porque a gente vai fazer o seguinte nessa noite: nós não vamos usar todos os versículos, mas nós temos uma lição central que nós vamos colocar em evidência, que nós vamos colocar em destaque aqui nesta noite. E esta lição, queridos irmãos, central está exatamente no versículo de número 10. Olha o que diz o Senhor Jesus Cristo à mulher samaritana, no versículo de número 10, queridos irmãos. Jesus diz: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede. Olha o que Jesus está falando: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então, o versículo de número 10, queridos irmãos, ele aponta, queridos irmãos, para algo que é central no que diz respeito à salvação do homem. O homem, de fato, ele só pode ser salvo quando Deus revela a sua glória para ele, e que quando então a glória de Deus é descortinada diante dos olhos do seu coração, diante dos olhos da sua alma, o homem passa a ter um conhecimento salvador de Deus, e ele então deixa a sua vida de pecado, e ele passa a viver uma vida de santificação, uma vida que honra, que glorifica a Deus, ainda que ele não consiga atingir a perfeição em sua caminhada, mas ele estará sempre lutando contra o pecado, sempre desejando, queridos irmãos, através da agradável dor, tá, que existe no coração dos santos, a dor, queridos irmãos, de se parecer mais com Jesus Cristo. Então, amados, o versículo de número 10 nos mostra esta lição central. O que vemos aqui nesse episódio, entre tantas lições que podem ser extraídas, é que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando resolve ir a Galileia, ele passa pela cidade de Sicar, que era uma cidade samaritana, e ali, queridos, como diz o enredo aqui, ele se senta cansado. Isto é uma lição à parte que nós podemos explorar em uma outra ocasião, porque isto revela a humanidade daquele que criou os céus e a terra, que está aqui entre os homens, queridos irmãos, em carne e osso, experimentando as limitações que o corpo humano, queridos irmãos, de fato tem que lidar durante essa existência. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, cansado da viagem, com sede, ele se senta, queridos, conforme diz o texto, junto ao poço de Jacó. E ao sentar-se junto ao poço de Jacó, então chega esta mulher. Ela chega, queridos irmãos, com o seu cântaro para poder tirar água, e Jesus então, gentilmente, humildemente, mesmo sendo Deus que criou os céus e a terra, mesmo sendo Deus que disse haja luz e houve luz, mesmo sendo Deus que criou todas as fontes de água, ele então vira humildemente para esta mulher, queridos irmãos, e diz: dá-me de beber. E então, amados, esta mulher se espanta com a cordialidade, com a gentileza de Jesus. Ela se espanta, queridos irmãos, e Jesus, queridos irmãos, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, Jesus consegue com isso despertar a simpatia desta mulher, nesse primeiro momento em que Jesus rompe todas as barreiras de preconceito. Jesus, de certa forma, queridos irmãos, por ser judeu, não era costume dos judeus conversar com os samaritanos, como vocês sabem. Havia uma rixa entre eles, havia, queridos irmãos, uma contenda instalada entre judeus e samaritanos, mas Jesus Cristo, ele quebra todas essas barreiras. E ele quebra inclusive não só a questão da barreira social, mas a barreira do gênero. E ele conversa com esta mulher, o que era atípico, vamos assim dizer, para aquele contexto, para aquele momento da história. E o nosso Senhor Jesus então dirige a ela esse humilde pedido: dá-me de beber. E então neste momento, queridos irmãos, que Jesus dirige a esta mulher este pedido humilde: dá-me de beber,
enquanto os seus discípulos tinham ido comprar alimento em outra cidade. Então, queridos irmãos, a mulher fica espantada e ela então diz assim, no versículo, queridos irmãos, de número 8, no versículo de número 9: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Eu não vou entrar no detalhe aqui histórico, tá? Da formação do povo samaritano, porque senão a gente vai demorar muito. Mas existe uma história por trás dessa desavença. Existe uma história. E então, queridos irmãos, esta mulher está espantada com a humilde atitude de Jesus Cristo, que desperta então assim a sua simpatia. E então, queridos irmãos, Jesus prefere, no versículo de número 10, irmãos, quando ela questiona o porquê que Jesus não tratou ela mal, o porquê que Jesus não tratou ela com preconceito, Jesus observa no versículo 10, ele não responde a pergunta, ele não responde. Nós aprendemos com Matthew Henry aqui nesse texto, irmãos, no comentário de Matthew Henry, ele vai dizer o seguinte, que Jesus Cristo ele venceu esse momento, essa desavença, não levando a discussão adiante. Muitas desavenças, elas podem ser vencidas assim na nossa vida. Você é confrontado com certas perguntas que poderão causar polêmica, você não é obrigado a dar a resposta. Jesus não deu essa resposta. Essa resposta, de fato, ela não surge nesse episódio. Nenhum momento Jesus responde. Jesus então, o que ele faz? Ele traz o célebre texto, o versículo 10. Olha olha o rumo que Jesus toma. Se conheceras o dom de Deus. Quem é o dom de Deus, irmãos? Quem é a dádiva de Deus, senão o próprio Cristo? Ele é a dádiva que Deus em seu amor deu ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele está falando sobre ele próprio. Ele é o dom, ele é a dádiva, ele é o presente de Deus, para que os homens não pereçam eternamente no inferno. E então Jesus agora deve que, quem sabe, olhando bem para aquela mulher, ele disse: se tu conheceras o dom de Deus, a dádiva de Deus, o presente de Deus dado a este mundo pecador. E aquele, aí é que ele entra, ele reforça o que ele está dizendo, porque ele diz: se conheceras o dom de Deus, ele está falando dele. Mas adiante ele diz: e quem é o que te pede? Jesus está falando para aquela mulher: se tu pudesse olhar por trás do véu da carne, se tu pudesse olhar por trás dessa aparência cansada, se tu pudesse olhar por trás desses pés sujos da viagem, se tu pudesse olhar além do suor que escorre no meu rosto, e você pudesse ver a dádiva de Deus, e tu pudesses ver aquele que é Deus eternamente, que agora te pede água. Aí Jesus então fala: era você que ia me pedir água, e eu lhe daria a água viva, que é o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, há algo magnífico acontecendo aqui nesse enredo, há algo magnífico acontecendo nessa história. Nós vemos aqui, queridos irmãos, Jesus, Deus em carne e osso, Deus em carne e osso, Deus em carne e osso, irmãos, porque Ele era verdadeiro Deus, mas Ele era verdadeiro homem. A única coisa que você tem, eu tenho, que Jesus não tinha, é a natureza pecaminosa, mas em tudo Ele era 100% humano. E aquele que estava diante daquela mulher com um corpo humano, limitado ao tempo e ao espaço, limitado às circunstâncias existenciais, aquele que estava diante daquela mulher, queridos irmãos, aquele que estava ali, era a dádiva de Deus, era o dom de Deus. Deus, irmãos, o próprio Deus estava diante dos olhos daquela mulher, mas aquela mulher não conseguiu perceber a glória de Deus em Jesus Cristo. Ela não foi capaz de ver além da carne, ela não foi capaz de ver além do véu, o véu da carne. Jesus, irmãos, quando ele vem em corpo humano, a Bíblia se refere ao corpo humano com uma figura muito conhecida de todos nós, a figura do tabernáculo. Pedro se refere ao corpo humano como um tabernáculo. A Bíblia se refere ao nosso corpo humano como um tabernáculo. Aquela mulher estava diante de um tabernáculo humano, mas habitava dentro daquele tabernáculo humano a plenitude de Deus, aquele que é a imagem do Deus invisível, aquele que é a expressão exata do ser de Deus, estava diante daquela mulher, mas ela não foi capaz de ver além do véu da carne. Ela não conseguiu olhar para dentro daquele tabernáculo e ver, queridos irmãos, a glória plena, a glória, queridos irmãos, infinita de Deus. E aquela mulher, queridos irmãos, aquela mulher que naquele primeiro momento não consegue perceber que Jesus é Deus, que não consegue saber que aquele que fala com ela é a dádiva de Deus,
que pode dar a ela a vida eterna, até que ela perceba a glória de Deus em Cristo, ela ficaria privada, irmãos, privada de ter esta água viva correndo em seu ser. Ela estaria privada da vida eterna, ela estaria privada do perdão de seus pecados. Até que ela conseguisse perceber quem era Cristo, ela continuaria em trevas, caminhando para a condenação do inferno. Até que aquela mulher pudesse saber quem estava diante dela, ela continuaria, queridos irmãos, perdida. Ela continuaria totalmente perdida. E então, queridos irmãos, o que Jesus faz com esta mulher? O que Jesus faz com esta mulher? Jesus faz esta apresentação no versículo 10. Aquela mulher não sabe quem fala, ela não sabe. Aquela mulher não sabe, queridos irmãos, que impede água para ela, não sabe. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele tem a intenção de salvar aquela mulher. Aquela mulher, ela estava, queridos irmãos, nos projetos de Deus antes da fundação do mundo, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4. Aquela mulher era uma escolhida de Deus antes da fundação do mundo. Observe. Todo mundo vai comprar alimento na outra cidade. Jesus fica cansado na beira daquele poço. Isso não é coincidência. Aquela mulher chega e Jesus tem aquele momento para poder se revelar àquela mulher e salvar aquela mulher das trevas que ela vivia, queridos irmãos. Aquela mulher, ela que de fato, queridos irmãos, ela era uma escolhida do Senhor desde antes da fundação do mundo. E Jesus agora tem a intenção de revelar a sua glória àquela mulher. E Jesus tem que fazer o seguinte agora: Jesus tem que remover o véu. O véu, queridos irmãos, que impedia aquela mulher de perceber a glória de Deus em Cristo, irmãos. Então Jesus ele vai fazer algumas coisas para revelar a sua glória àquela mulher e iluminar a alma daquela mulher que estava possuída de trevas. E o que Jesus faz então agora? Então aí nós vamos usar alguns versículos, porque esses versículos que nós vamos usar mostram-nos, amados, claramente quais são as ações de Jesus para poder iluminar o coração de trevas daquela mulher e fazer resplandecer a aurora da sua glória dentro daquela alma, queridos. A primeira coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo faz, queridos irmãos, no versículo 13 e 14, Jesus exalta, Jesus mostra a supremacia, queridos irmãos, da água viva em relação, amados, a todas as águas transitórias desta vida terrena. Jesus faz um contraste. Jesus mostra isso no versículo 13, quando ele diz o seguinte: ele diz, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Jesus aponta para o poço de Jacó. Mas no versículo 14 Jesus diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele está falando da presença graciosa do Espírito Santo de Deus, que regenera o pecador, que dá fé ao pecador e que traz arrependimento ao coração do pecador. Ele está falando sobre a obra graciosa do Espírito Santo. E então ele está exaltando as águas vivas em relação às águas transitórias desta vida terrena, mostrando que todas as águas deste mundo não podem de fato aplacar a sede espiritual que o homem possui. Todo ser humano possui uma sede espiritual, e somente a água que Jesus Cristo dá, que é a presença do Espírito Santo, pode aplacar esta sede, queridos irmãos. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz esta primeira coisa, para quê? A fim de revelar a glória dele a esta mulher. Então ele exalta a supremacia desta água viva. Segundo lugar, olha o que Jesus vai fazer, queridos irmãos, no versículo 16, no versículo 17 e no versículo de número 18. Há uma segunda ação de Jesus para que ele revele a sua glória àquela mulher e ela saiba quem fala com ele, e ela possa saber que é a dádiva de Deus dada aos homens que se dirige a ela, aquele que é o possuidor da vida eterna, o que é qualificado para nos salvar de uma vez por todas da condenação ao inferno. E então, amados, Jesus vai despertar a consciência pecaminosa daquela mulher. Olha o que diz a partir do versículo de número 16. Disse-lhe Jesus: vai, porque aquela mulher ela ficou instigada pela água viva. Ela queria água viva, ainda que ela não tinha entendido espiritualmente o significado da água viva, mas ela quer. E Jesus aproveita a situação. Antes de explicar o significado da água viva, Jesus aproveita a situação. Ele diz então assim, confrontando esta mulher de uma forma hábil.
como poucos de nós sabemos fazer, queridos irmãos. Como nós precisamos orar para pedir sabedoria a Deus, para evangelizarmos as pessoas, para confrontarmos as pessoas na realidade dos seus pecados. Como é difícil, irmãos, conversar com um pecador que está sem Deus, que está em trevas. Precisamos aprender com Jesus. Jesus, ele desperta a consciência desta mulher, queridos irmãos, a consciência pecaminosa desta mulher. Mas olha que habilidade o nosso Senhor Jesus Cristo possui. Como nós precisamos sentar aos pés de Jesus para aprender com Ele. Ao invés de ir direto e chamar aquela mulher de prostituta, ao invés de ir direto e se referir à vida promíscua que aquela mulher vivia, queridos irmãos, Jesus então simplesmente, sabiamente, porque nele está escondido todos os tesouros da sabedoria da ciência, ele então diz para aquela mulher: vai lá e chama o teu marido. E então, amados, aquela mulher, ela é cercada pela situação, porque então ela, tentando esconder o seu pecado, tentando esconder os seus atos prostitutos, promíscuos e adúlteros, esta mulher então, queridos irmãos, ela diz então para Jesus o seguinte, olha o que ela fala no versículo 17, ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Não tenho marido. Ela faz isso de forma engenhosa, porque todo pecador, quando você está evangelizando ele gosta de fazer fuga. Quando você tenta colocar para ele a necessidade de arrependimento, ele foge, ele inventa uma outra conversa. Não é assim que acontece? Isso acontece inclusive até conosco mesmo, que somos cristãos. Quando nós estamos fazendo coisas que estão desagradando a Deus, quando nós estamos falhos com Deus, quando nós estamos em pecado contra Deus, muitas das vezes nós temos essa atitude de Adão: não, Senhor, a mulher que tu me deste fez eu comer o fruto. Fuga, transferência de culpa. Então essa mulher, engenhosamente, de maneira muito habilidosa também, olha o que ela diz: eu não tenho marido. Só que ela estava falando com a dádiva de Deus. Ela estava falando, queridos irmãos, com alguém que não era meramente humano, mas era Deus, irmãos, em carne e osso. E então neste momento Jesus se volta para ela e diz: não tenho marido. Ela disse, né? Aí Jesus replicou: bem disseste, não tenho marido. Olha como Jesus confronta essa mulher de forma sábia. Olha como Jesus conduz o seu confronto para ganhar esta mulher, porque o interesse dele é na salvação desta alma pobre, que estava perdida, arruinada, caminhando para a condenação eterna. E então Jesus no versículo 18 diz: porque 5 maridos já tiveste. Jesus então, irmãos, abre, queridos irmãos, o baú, queridos irmãos, onde estavam escondidos os pecados, queridos irmãos, da vida dessa mulher. Jesus abre e revela para ela: porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então, no momento em que ela tenta fugir de Jesus, tentar enganar Jesus, Jesus aproveita a fala dela e fala: inclusive você foi franca, mesmo ela tentando enganar, porque realmente ela não tinha. Ela não tinha. Por que ela não tinha? Então existe uma discussão em torno disso entre alguns estudiosos da Bíblia. Entre alguns estudiosos da Bíblia existe uma discussão nesse ponto. E alguns estudiosos da Escritura, alguns comentaristas, nesse momento, vão dizer que de fato, esta mulher, queridos irmãos, ela vivia uma vida de adultério. E é uma das possibilidades. É uma das possibilidades que esta mulher de fato não tinha uma aliança com este último homem com quem ela tinha um caso ilícito, imoral. Ela não tinha uma aliança constituída com este homem. Provavelmente, segundo Matthew Henry coloca isso apenas como uma possibilidade, ele não afirma. Ele diz que essa mulher pode ser que ela tinha saído de algum casamento de forma errada, sem amparo pela palavra de Deus. E por isso Jesus então estava dizendo para ela que esse que tu tem não é teu marido, porque não há de fato ali uma aliança, você está em adultério. Então eu estou seguindo esta linha, ok? Pode, com certeza, queridos irmãos, em outro momento nós discutirmos outros questionamentos que são apresentados dentro do versículo de número 18, mas eu não vim na intenção de fazer isso, porque de fato, queridos, o ponto principal que nós temos que olhar aqui, deixando de lado essa questão, é que Jesus está confrontando o pecado desta mulher. A segunda coisa que Jesus está fazendo, para quê? Para que ela saiba quem fala com ela, para que ela saiba quem é aquele que pede água para ela. Jesus quer se revelar para aquela mulher. Jesus quer que aquela mulher veja o fulgor da sua glória, resplandecendo diante dos olhos de sua alma e invadindo toda a sua existência. É isso que Cristo quer fazer. E então para isso Ele exalta a água viva. E em segundo, Ele traz a consciência dela
que ela está perdida em seus pecados, que ela tem necessidade de um Salvador, que ela precisa ser perdoada por Deus, porque a vida dela está caracterizada por muitos pecados. A vida dela, queridos irmãos, de fato, está aprisionada ao pecado. Mas Jesus amorosamente conversa com esta mulher, e Ele não faz como muitos de nós às vezes fazemos de forma preconceituosa. Muitas das vezes, quando nós sabemos que uma pessoa vive na prostituição, vive no adultério, quando nós sabemos que uma pessoa muitas das vezes é macumbeiro, quando nós sabemos que uma pessoa não serve a Deus e vive uma vida torta, quando nós sabemos que uma pessoa, queridos irmãos, é um criminoso, é um ladrão, é um bandido, a nossa tendência, queridos irmãos, é de fato sempre se afastar dessas pessoas e não pregar o Evangelho para essas pessoas. Mas o que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando aqui é que Ele não faz isso com relação à mulher samaritana. Ele está revelando a sua glória para esta mulher. Por quê, queridos? Porque há perdão mesmo para o pior dos pecadores, a salvação mesmo para o pior dos pecadores. Deus tem prazer em perdoar o pecador que se arrepende. Há 3 parábolas em Lucas que apontam para esta gloriosa verdade: a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e a do filho pródigo. Observa, queridos irmãos, que a intenção de Jesus Cristo nessas parábolas é de fato, queridos irmãos, quebrar a soberba dos fariseus e mostrar para os fariseus que mesmo um publicano, traidor da pátria, duplamente odiado, uma meretriz, uma pessoa que é considerada lixo da sociedade, mesmo uma pessoa dessa, queridos irmãos, se Deus revelasse a ela e ela se arrepender dos seus pecados, ela terá um lugar na mesa de Cristo, nas bodas do Cordeiro, queridos irmãos. Ela terá um lugar. E nós precisamos crer dessa forma. Seja quem for, nós não podemos duvidar do poder de Deus. Deus é capaz de salvar mesmo o pior homem, mesmo a pior mulher, mesmo o pior bandido, mesmo o pior traficante, mesmo, queridos irmãos, aquele que está afundado em trevas, queridos irmãos, da magia negra, da bruxaria, da feitiçaria. Deus pode salvá-lo. Deus pode salvá-lo. E você não pode duvidar do poder de Deus. Você tem que crer, você tem que acreditar. Então o que Cristo está fazendo com esta mulher que está na beira do precipício? No sentido espiritual, essa mulher está na beira do precipício, porque se ela morre em seus pecados, ela sofrerá a eterna condenação. Então Cristo se revela a esta mulher, primeiro exaltando a supremacia da água viva, instigando naquela mulher a vontade de beber esta água. E agora Jesus confronta essa mulher na realidade dos seus pecados, com muita habilidade, com muito amor, porque há amor envolvido. Quando há amor envolvido, quando o interesse é a salvação da alma, quando o interesse é resgatar das trevas, nós não lançamos palavras, irmãos, apenas para ofender a pessoa e diminuir a pessoa que está na prática do pecado. Não. Nós sabemos que a pessoa está na prática do pecado, mas nós iremos buscar um modo, uma maneira de penetrar aquela muralha, queridos irmãos, para levar, queridos irmãos, a preciosa semente, a palavra do Senhor. Então, amados, essa é a segunda coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo faz. A terceira coisa que Cristo faz aqui, queridos irmãos, neste texto, Jesus, ao revelar o oculto, o escondido da vida daquela mulher, Jesus agora começa a deixar escapar o primeiro raio da sua glória, e aquela mulher percebe que Jesus tem uma ligação com o céu, e no versículo 19 ela diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Ela começou a perceber que aquele judeu que chegou cansado, de rosto suado, pés sujos da viagem, não era qualquer pessoa. Ela já começa a considerá-lo agora como uma pessoa que tem uma autoridade espiritual, que tem uma ligação com o céu. Só que Jesus ainda tem uma missão, porque Ele não é apenas um profeta, Ele é Deus. E então, amados irmãos, o que acontece? Jesus agora, em quarto lugar, Jesus vai trazer um ensino para esta mulher, irmãos, do versículo de número 20 ao versículo, queridos irmãos, de número 24. Jesus vai trazer um ensino consistente sobre a adoração. E hoje nós não vamos falar sobre este ensino com detalhes, vamos deixar isso para outra ocasião. Eu só quero que você saiba, aqui nesse momento, que Jesus ensinou aquela mulher sobre adoração, sobre a verdadeira adoração. E o que aconteceu no momento em que Jesus ensinou aquela mulher sobre a verdadeira adoração? Aconteceu o que está escrito no versículo 25.
No versículo 25, quando Jesus fala todo aquele ensino maravilhoso sobre a verdadeira adoração, que ele revela um conhecimento de Deus que é Espírito. Então aquela mulher começa a perceber uma autoridade no ensino de Cristo, e ela então agora evidencia, mostra o que para Jesus? Que ela tem uma esperança messiânica. Apesar de ser samaritana, ela tinha uma esperança messiânica. Olha o que ela diz no versículo 25: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então essa mulher começa a relacionar os ensinos de Jesus Cristo, e ela está preparada para ouvir o que Jesus vai dizer no versículo de número 26. Jesus agora vai puxar de uma vez o véu, e ela perceberá a glória de Deus em Cristo Jesus. Ela vai notar, ela vai perceber a glória de Deus em Cristo. Ela vai ver isso, porque olha o que Jesus fala, e olha a expressão que Jesus utiliza. E essa mulher conhecia essa expressão. Sabe por quê? Porque os samaritanos, eles assumiam como Bíblia Sagrada apenas os primeiros 5 livros da Bíblia. E é nos primeiros 5 livros da Bíblia que essa expressão que Jesus Cristo utiliza está presente, no livro do Êxodo. Olha o que Jesus diz, irmãos, no versículo de número 26. E disse-lhe Jesus, ela falou o que? Da esperança messiânica. Quando ele vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. Jesus vira para aquela mulher e olha o que Jesus fala, irmãos: eu o sou. Eu o sou. Neste momento ele puxa, irmãos, o véu, e ele revela a sua glória para aquela mulher, queridos irmãos. Ele diz: este que fala contigo. Eu o sou, este que fala consigo. Quando aquela mulher apresenta a sua esperança messiânica, ela está certa de que o Messias vem, ela recebe um impacto, ela recebe um profundo impacto. Imagine Jesus olhando nos olhos daquela mulher, irmãos. Jesus não é um pregador, irmãos, como nós. Jesus é Deus que tem uma profunda comunhão com o Pai. Esta palavra causou um impacto, irmãos, profundo. Jesus falou: eu sou. Esta mulher certamente, que conhecia a história, que conhecia algo das Escrituras e algo da esperança messiânica, essa mulher rapidamente ela relaciona, sem sombra de dúvida, essa expressão eu sou com a expressão que Deus falou para Moisés no alto do Horebe, queridos. Quando Moisés disse a Deus: o que eu direi para o povo de Israel para que eles me acompanhem, para que eles saiam da terra do Egito e me acompanhem para fora do Egito? O que eu direi? Qual é a sua identidade? Aqui parafraseando, como eu vou te apresentar? E Deus usa essa expressão para Moisés: diga, o eu sou me enviou a vós, porque eu sou o que sou. Quando Deus usa essa expressão, queridos irmãos, para Moisés, Ele está dizendo que Ele é o Deus que ainda antes que houvesse dia, Ele já era, e que não há nada que possa fazer Ele escapar de suas mãos. Ele é o Deus que não tem princípio, Ele é o Deus que é o próprio princípio, Ele é o Deus que não tem fim, Ele é o próprio fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é antes de todas as eras. Ele não tem começo, Ele não tem data de aniversário, nunca houve um tempo que Deus passou a existir. Ele é infinito, Espírito infinito, e como Espírito infinito, queridos irmãos, de fato Ele é eterno, queridos irmãos. Ele não tem origem como nós temos origem. Todas as coisas têm um começo, Deus não possui um começo. Ele de fato é incriado, queridos. E quando Ele utiliza essa expressão eu sou, Ele está mostrando para Moisés que Ele é como uma seta que vai para a esquerda e uma seta que vai para a direita. Ele é o Deus eterno. É por isso que a Bíblia fala, irmãos, através do profeta Isaías, no capítulo de número 40, por 2 vezes, essa indagação é feita pela boca do profeta Isaías. Deus fala através do profeta Isaías: a quem me compararei? Diz o Senhor. Deus é incomparável, irmãos. Ele está infinitamente acima de toda a sua criatura. Ele não tem concorrência na categoria Deus, Ele está só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, queridos irmãos. Ele não tem concorrentes, Ele está infinitamente acima de tudo e de todos, quer queira o homem, quer não. Então, quando a mulher ouve esta expressão, ela sabe então que por trás daquela carne fraca, que por trás daquele corpo frágil como é o corpo humano, ela sabe que por trás daquele pés que estava sujo da viagem, por trás daquele rosto suado, por trás daquele homem que quem sabe com a fala
gentil, doce e quem sabe um pouco abafada pelo cansaço do sol da Palestina. Queridos, por trás de toda aquela aparência, queridos irmãos, tão frágil, ela então, queridos irmãos, consegue perceber neste momento a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Por que ela percebe isso? Porque ela deixa o seu cântaro, diz o texto, e ela sai correndo, queridos irmãos, e ela vai anunciar aos seus compatriotas, aos seus vizinhos, ela vai anunciar, queridos irmãos, falando sobre Jesus. Ela diz o texto seguinte: vinde comigo e vede um homem, porque ele era um homem de fato, mas um homem que de fato, queridos irmãos, era verdadeiro Deus, que me disse tudo quanto tenho feito. Olha só, ele é Deus, ele não é como as pessoas, ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele, e Jesus salvou muitas almas naquela ocasião, queridos irmãos. Esta história é magnífica, queridos, esta história é tremenda. Jesus, cansado na beira do poço, ele está interessado em se revelar àquela pecadora, e ele fala para ela isso: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede. Meus irmãos, eu te pergunto nessa noite: tu conheces a dádiva de Deus? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu te pergunto nessa noite: você já conhece a dádiva de Deus? Tu conheces o dom de Deus dado aos homens? Tu sabes quem é o Cristo das Escrituras? Queridos, o Senhor, de fato, ele se revela, queridos irmãos, aos seus. Ele se revela aos seus, para que estes, ao verem a sua glória, se rendam diante dele, queridos irmãos, e sejam salvos. Queridos, nós precisamos entender nesse texto que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele conduziu aquela pobre alma perdida, irmãos, para o céu. E ele se revela a esta mulher para que isto aconteça. Nós precisamos tirar algumas lições para nós deste texto maravilhoso. A primeira lição que nós precisamos tirar para a nossa vida aqui, irmãos, está muito claro em tudo quanto foi dito. O homem sem Deus, assim como aquela mulher samaritana, ele não vê Deus em Jesus. Jesus é para ele, irmãos, apenas mais uma figura histórica que nada tem a oferecer. É assim que os homens sem Deus veem Jesus. Os homens sem Deus veem Jesus apenas mais um fundador de religião, semelhante a Buda, semelhante a Confúcio. Os homens deste mundo veem Jesus apenas como uma personagem histórica, porque a história está dividida em antes e depois de Cristo. Então, o homem sem Deus não consegue ver, queridos irmãos, que Jesus Cristo é Deus e que Ele está plenamente qualificado para perdoar seus pecados e para lhe introduzir no céu. Os homens sem Deus não conseguem ver isso em Jesus, e é por isso que eles tentam se salvar pelas suas próprias obras. É por isso que eles tentam se salvar pelos seus próprios esforços. Sabe por quê? Porque de fato eles não acreditam em Jesus. Eles não acreditam que a justiça de Jesus Cristo é suficiente para introduzi-los no céu. Eles não acreditam verdadeiramente no perdão que Jesus Cristo oferece pela fé, mediante a graça. Não acreditam. Os homens sem Deus não acreditam. E muitas pessoas que estão na igreja, que ainda estão sem Deus, que ainda não foram regenerados, são apenas frequentadores de culto, são religiosos perdidos. Infelizmente, essas pessoas que vai para a igreja, mas que não é crente verdadeiramente, essas pessoas, irmãos, de fato também elas não acreditam em Jesus como o perfeito Salvador, como o único e suficiente Salvador. Então a primeira lição que nós tiramos aqui é essa: o homem sem Deus não vê, queridos irmãos, a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Jesus para ele é apenas uma figura histórica. Jesus para ele é apenas um fundador de religião oportunista, que quer agregar pessoas. Os homens sem Deus, eles ainda acreditam, por não ver a glória de Deus em Jesus, que eles até podem ir para uma igreja evangélica, mas para dar uma força para Jesus. Você já viu? Que tem pessoas que servem a Deus com esse conceito errado, com esse conceito maligno e pecaminoso. Muitas pessoas vão para a igreja porque acreditam que indo para a igreja eles estão fazendo um favor para Deus.
E que mediante esse favor que eles fazem, eles podem tentar fazer uma troca com Deus, uma barganha com Deus. Existem muitas pessoas assim, queridos, nessas condições. E sabe por quê? Porque essas pessoas não têm Deus em seus corações, e então eles não estão na condição da mulher samaritana naquele primeiro momento. Eles não veem a glória de Deus na face de Jesus Cristo, e eles não têm a consideração por Jesus que de fato a Bíblia nos manda ter. Ele é Deus, qualificado para salvar o homem do inferno. Ele é Deus, qualificado para nos introduzir nos céus, qualificado, irmãos, olhe bem para mim, para poder pagar a justiça de Deus, tudo que nós devemos, queridos irmãos. Quem acredita em Jesus Cristo não fica confundido, mesmo que nós sejamos imperfeitos, porque nós ainda estamos, queridos irmãos, desse outro lado do céu, porque nós ainda lutamos contra a natureza pecaminosa, e por isso não amamos a Deus com perfeição, não amamos o próximo com perfeição, não adoramos a Deus com perfeição. De fato, precisamos viver uma vida de arrependimento. Mas uma coisa é certa, queridos irmãos, uma coisa é certa: nós não seremos confundidos, porque ainda que há imperfeição na nossa caminhada, imperfeição na nossa santificação, nós sabemos que nós vamos entrar no céu, não é pelas nossas justiças que são como o trapo de imundícia, conforme disse o profeta Isaías. Nós sabemos que nós vamos entrar no céu por causa da vida que Jesus Cristo viveu, porque Ele fez tudo o que a lei exigia para ser feito. Ele alcançou uma justiça plena, perfeita, tanto de modo ativo como de modo passivo. Quando Ele obedeceu e quando Ele não obedeceu, Ele foi perfeito. Ele, de fato, quem crê nele não será confundido. Quem acredita em Jesus, mesmo imperfeito em sua santificação, como é o fato de todos os crentes, não será confundido. Deus nos introduzirá no céu. Queridos, observe então que esta é a primeira lição, queridos irmãos. Basta nós olharmos para o exemplo da mulher samaritana. Ela viu em Jesus apenas uma simples pessoa no primeiro momento, e é assim que muitos estão olhando para Jesus. Será que você também não tem olhado assim para Jesus? Será que realmente você crê que Jesus é Deus e Ele está qualificado para poder pagar toda a dívida que o pecador deve à justiça de Deus? Só Jesus Cristo pode pagar toda a dívida que o pecador deve à justiça de Deus. Queridos, essa é a primeira lição que nós podemos tirar aqui. Agora veja essa segunda lição que nós podemos extrair para a nossa vida, desse enredo maravilhoso, desse episódio tão glorioso, irmãos. A segunda lição que nós podemos tirar: todos os salvos já viram a glória de Deus em Cristo. Todos os salvos, irmãos, eles são salvos porque eles conhecem o dom de Deus, eles conhecem a dádiva de Deus, eles sabem que Jesus, que veio a este mundo em carne e osso e entrou na história dos homens para ser o nosso representante legal, para ser o nosso substituto perfeito. Todo verdadeiro salvo sabe, queridos irmãos, que este que peregrinou entre nós, que habitou no mundo dos homens, Ele é Deus. O próprio João vai dizer no capítulo 1 que no princípio Ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, versículo 2, versículo 3. Ele fez todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando chega no versículo 14, irmãos, João diz: e o Verbo se fez carne. João está dizendo que Jesus é Deus eternamente, pré-existente com o Pai, da mesma substância do Pai. O Verbo era Deus, mas João vai dizer no versículo 14: e o Verbo se fez carne. Esse é o grande mistério, o mistério da encarnação. E é aqui que se dá a salvação nossa, é aqui que se dá a salvação dos pecadores. Esse é o grande mistério da salvação. Deus, para solucionar o problema do pecado, Ele se faz homem para substituir-nos naquela cruz curulenta, maldita, para então, irmãos, Ele poder pagar a nossa dívida que nós devemos à perfeita justiça de Deus. O pecado é algo tão grave, o pecado é algo tão sério, o pecado é algo tão insolúvel que somente Deus pode solucioná-lo, e para Deus solucioná-lo Ele tem que morrer. Olha isso! Para o pecado ter solução, o próprio Deus tem que vir aqui em carne e osso e morrer. Meu Deus! E é isso que João está dizendo. E o Verbo se fez carne. Por que o Verbo se fez carne, irmã? Porque, irmão,
que aquele que não precisava de mim nem de você para nada, porque Ele é autossuficiente, que não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. É Ele que cuida de nós, é Ele quem dá a todos respiração, vida e tudo mais. João está dizendo que este que é Deus se faz homem, e ele diz então: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aí entra o testemunho de João, olha o testemunho de João, no plural: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele viu a glória de Deus em Cristo Jesus, e os seus companheiros, os demais discípulos, também viram a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então você observa que João, logo no primeiro capítulo, no versículo 14, ele está dizendo, ele está dando testemunho que ele e os demais discípulos, eles conseguiram olhar além do véu da carne, e eles conseguiram perceber a glória divina na face de Jesus Cristo, queridos irmãos. E é exatamente isso que Deus quer que nós vejamos na face de Jesus Cristo: a sua glória infinita, a sua glória bendita. Por isso eu te perguntei: você já viu esta glória? Irmãos, a glória de Deus em Cristo trata-se de sua divindade. Nós precisamos entender que por trás daquele corpo, aquele véu de carne, estava a glória plena de Deus, que por muito tempo, irmãos, por muito tempo, aquela glória que estava em Cristo, ouça bem isso, por muito tempo, aquela glória que estava em Cristo, ali, ela foi figurada, queridos irmãos, no Santo dos Santos, tanto no tabernáculo construído por Moisés, como no templo construído posteriormente por Salomão e posteriormente por Zorobabel. Observe, irmãos, esta glória que está em Cristo, ela era figurada no Santo dos Santos. No Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança, que é o símbolo da presença de Deus. Só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, podia entrar naquele ambiente sagrado, e ele precisava fazer expiação pelos seus pecados e pela expiação pelos pecados do povo. A coisa era tão melindrosa que, se ele não entrasse cumprindo todas as exigências, ele poderia expirar, cair morto dentro do Santo dos Santos, porque ali estava a arca. Você sabe a história de Uzá, que Uzá tentou segurar a Arca da Aliança em um momento em que ela quis cair, porque estava sendo carregada em carros de boi. Quando ele levou a mão e que ele triscou na arca, Deus o fulminou na hora, porque ali era o símbolo da glória de Deus, era o símbolo da presença de Deus. Quando o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para oferecer o sacrifício, o ambiente, queridos irmãos, era tomado por uma glória visível chamada Shekinah. Todos vocês, eu acredito, já ouviram falar na Shekinah. A Shekinah é a glória visível de Deus, que se manifestava dentro do Santo dos Santos. Mas esta glória que foi figurada no Santo dos Santos, ela apenas apontava para a plena glória de Deus. Jesus agora ele vem, ele é o templo. Ele bateu no peito e disse o quê? Destrói esse templo e eu o construirei em 3 dias. Ele é o verdadeiro templo, ele é o tabernáculo. E ele, queridos irmãos, ele, dentro dele, dentro do corpo dele, estava, queridos irmãos, estava a plena e infinita glória de Deus. Dentro daquele tabernáculo de carne e osso estava o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. E a lição que nós aprendemos aqui é que todos os salvos já viram esta glória de Deus na face de Jesus Cristo. Você já viu esta glória? Você já viu esta glória na face de Jesus Cristo? Hein? Pois entenda, a glória de Deus na face de Jesus Cristo ainda pode ser vista, mesmo tendo terminado o seu ministério terreno. Queridos irmãos, nas Escrituras, queridos irmãos, nós podemos então encontrar a glória de Deus em Cristo, através dos ensinos de Jesus Cristo, através dos milagres de Jesus Cristo, através das pregações de Jesus Cristo, através daquela noite, daquela hora, melhor dizendo, fatídica em que ele foi crucificado. Na obra da cruz, nós também podemos ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós podemos ver, queridos irmãos, a glória de Deus nas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, nós podemos ver, queridos irmãos, a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Toda a adoração de Israel apontava para Jesus Cristo. O tabernáculo com todos os utensílios.
as roupas dos sacerdotes, os sacrifícios, o altar, tudo aquilo apontava para Jesus. É por isso que quando Jesus Cristo veio, tudo aquilo se tornou desnecessário, porque já tinha cumprido o seu papel, a sua missão, que era apontar para Jesus. Jesus agora era o cumprimento de tudo aquilo. Então onde agora nós podemos ver a glória de Jesus Cristo se nós não podemos conversar com Ele pessoalmente, como a mulher samaritana conversou? Onde nós podemos ver a glória de Jesus Cristo? Então eu te respondo mais uma vez: você pode ver a glória de Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas. Nessa Bíblia, irmãos, olhe bem para mim, nessa Bíblia está entalhado o rosto de Jesus Cristo. Tu crê assim? Tu crês dessa forma? Que no Evangelho tu encontra esculpida a imagem, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Está esculpido aqui, irmãos, o retrato perfeito de Cristo nos é apresentado nas Escrituras e especialmente nos Evangelhos. Tu crê dessa forma? É possível vermos a glória de Deus na face de Jesus. Agora o que você precisa então para ver a glória de Deus em Cristo? Você precisa, primeiramente, uma pessoa para ver a glória de Deus em Cristo, primeiramente precisa ter a consciência despertada dos seus pecados. Precisa ter a consciência despertada dos seus pecados. O homem precisa ser confrontado quanto ao seu pecado. O homem precisa ser levado a um tormento. Ele tem que sentir o tormento do seu pecado. Ele tem que entender que ele ofendeu a Deus e que ele corre o perigo de ser lançado dentro do inferno de forma merecida. O homem precisa, como faziam os puritanos, ser levado à encruzilhada do desespero, porque este é o caminho da evangelização. Quando você consegue levar o homem ao tormento, ao desespero, você consegue aplicar a cura da graça. Lembra o que disse Jesus em Mateus 11, 28? Vinde a mim quais? Os folgados, os tranquilos? Não. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite é para quem já está sobrecarregado pelos seus pecados. E o que Jesus fez com aquela mulher? Ele sobrecarregou a consciência dela com seus pecados. E é isso que acontece com uma mulher, com um homem, quando Deus está se manifestando a ele, quando ele está conhecendo a glória de Deus. A primeira coisa que acontece com o homem, a sua consciência é despertada. Ele é levado a ficar atormentado, triste por causa dos seus pecados. E ao ficar triste por causa dos seus pecados, irmãos, ele vê a necessidade de um Salvador qualificado. Foi o que Jesus Cristo fez com aquela mulher. Ela viu, queridos, a sua necessidade de um Cristo perfeito, o seu Salvador, Senhor e Salvador de sua vida. Então, amados, é necessário sentir a necessidade de um Salvador, queridos, qualificado. E para isso o homem precisa passar pelo despertamento da sua consciência. Ele precisa ser confrontado e atormentado em seus pecados. Ele precisa sair da comodidade dos seus pecados. Este é um caminho que Jesus traçou com esta mulher no texto. Agora observa isso. Observa, queridos irmãos. Jesus ensina sobre essa mulher, sobre a verdadeira adoração. E aí você observa que a mulher samaritana viu a autoridade de Jesus em seu ensino, e ela demonstrou então sua esperança messiânica. Isso é algo, queridos irmãos, que Deus também usa. Os seus ensinos, a sua palavra, que penetra a nossa alma, que confronta a nossa realidade de pecado. Esta palavra foi levada à mulher, queridos irmãos, samaritana de muitas formas. Através da confrontação do seu pecado, através da lição sobre a verdadeira adoração. Ou seja, você observa que o elemento X, o elemento chave que Jesus está usando para poder mostrar a glória de Deus para esta mulher, não é a sua aparência, porque a sua aparência não era suficiente para isso, mas a sua autoridade ao falar, a sua palavra. Por isso então, amados, é que ele vai dizer para aquela mulher, quando ela se pergunta, quando ela fala sobre a esperança messiânica, Jesus fala: eu sou ele, eu sou o Cristo que você espera, eu sou que falo. Olha Jesus usando a expressão falo, o verbo falar aqui. Então você observa que é no falar que Jesus está se revelando para esta mulher o tempo todo. Então o que é central aqui para Deus revelar a glória dele na face de Jesus Cristo para nós? O que é central? A palavra, queridos, a palavra de Deus. A palavra de Deus é central para que nós possamos ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Queridos, nós precisamos ter a assistência e o auxílio do Espírito Santo de Deus. Lembra das cartas que Jesus Cristo endereçou às 7 igrejas da Ásia Menor? Jesus disse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouça.
Deus está se revelando através da sua palavra. Ele se revela aqui nessa noite através dessa palavra. Mas infelizmente muitos corações estão fechados. Muitos corações, irmãos, estão desatentos. Muitos corações, queridos irmãos, não estão percebendo que Cristo está a falar, como aquela mulher no primeiro momento. Jesus Cristo tem falado nos nossos dias. Ele tem falado nos nossos dias através das Escrituras. Deus não está em silêncio, queridos irmãos. Deus não está em silêncio, Ele está falando. Sempre que você lê as Escrituras e interpreta corretamente as Escrituras, Deus está falando com você. Todas as vezes que um pregador enviado da parte de Deus, irmãos, que ele interpreta fielmente as Escrituras e prega as Escrituras, Deus está falando com você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você quer ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo, você precisa entender que não há outro caminho senão este: eu que falo contigo. Jesus disse isso: eu que falo contigo. Muitas pessoas permanecem em trevas, irmãos, e assim seguem para o inferno, para um pranto sem fim, para um ranger de dentes sem fim, para uma aflição naquele fogo que não se apagará, que será para sempre, que será sem fim. Muitas pessoas estão caminhando para este lugar, mesmo frequentando cultos. Sabe por quê? Porque estão ignorando Jesus falando com eles. E é por isso que Jesus diz em Mateus 7:23, Jesus vai dizer para algumas pessoas, que vão comparecer diante dele, vão dizer: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilhas, nós operamos milagres. Ele vai dizer: aparta-te de mim, eu nunca te conheci. São pessoas que estavam dentro da igreja profetizando, expulsando demônio, fazendo maravilhas. E Jesus vai dizer o que para aquelas pessoas? Aparta-te de mim, porque eu nunca te conheci. Sabe o que é ouvir de Jesus dizer: eu nunca te conheci? Jesus está dizendo: eu nunca tive um relacionamento salvador com você. Você nunca reconheceu em mim que eu sou o perfeito Salvador, qualificado para perdoar os pecados. Você me desprezou ao desprezar minha palavra e ao desprezar meus mensageiros. Muitas pessoas, quando caírem no inferno, irmãos, estava ouvindo uma pregação esses dias que dizia isso. Muitas pessoas, quando caírem no inferno, vão sofrer muito, porque ao invés de darem crédito à palavra de Deus através daqueles que Deus enviou verdadeiramente, eles criticam e fazem pouco caso. E Jesus disse que aquele que Ele envia, irmãos, o representa. Aquele que Ele envia, quando é recebido, a pessoa está recebendo o próprio Cristo. E quem recebe o próprio Cristo recebe o próprio Pai. Jesus fala isso. Olha como é sério, olha como isso é fino, olha como é perigoso. Está dentro de uma igreja, está ignorando a fala do Senhor nosso Deus. Então, amados, Cristo quer se revelar através da sua palavra, queridos irmãos. Ele quer que nós vejamos a sua glória na face de Cristo. E só há um lugar que nós podemos encontrar: nas Escrituras. Ore a Deus para que o Espírito Santo, irmãos, Ele possa jogar luz no seu entendimento, luz no seu coração, luz nos olhos da sua alma, para que fique clara para você, queridos irmãos, a glória de Deus na face de Jesus Cristo nas Escrituras. Que quando você estiver lendo a tua Bíblia, você possa ser impactada, você possa ser impactado, você possa ter prazer em ler a tua Bíblia, porque enquanto você lê, Deus está falando com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você possa crer nas Escrituras, que o Espírito de Deus te ilumine de tal forma que quando você estiver lendo as Escrituras e ouvindo uma pregação bíblica, você veja mais da glória de Deus. Você que é salvo, você que já viu a glória de Deus, deixa eu te dizer uma coisa: é possível você ver mais. Quantos acreditam que é possível ver mais da glória de Deus? Você que já viu a glória de Deus e foi impactada, você que já viu a glória de Deus e foi impactado, você mesmo, que eu falo com você agora, é possível você ver mais desta glória. O salmista disse no Salmo 119: Senhor, abre os olhos do meu entendimento, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Olha a oração do salmista, que ela seja a tua oração nessa noite e sempre.
Senhor, abre os olhos da nossa alma para que nós vejamos as maravilhas da Tua lei, para que nós vejamos a Tua glória na face de Jesus Cristo. Que o nosso desejo seja o desejo do salmista no Salmo 27, quando ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei todos os dias da minha vida, que eu possa morar na casa do Senhor para contemplar a beleza da Sua santidade. O salmista desejava estar continuamente na casa de Deus, porque Cristo ainda não tinha vindo, então a glória se manifestava na casa. Ele desejava estar na casa de Deus, diante da glória de Deus. Para quê? Para que ele pudesse contemplar a beleza da sua santidade. Que o desejo maior do seu coração seja contemplar a beleza da santidade de Deus. Que haja uma dor agradável em seu peito a partir de hoje. Que você tenha a dor agradável de buscar santidade, de buscar a glória de Deus para o seu coração, para que ao entrar a glória de Deus em você, você se esqueça, você morra para os seus desejos mundanos, morra para os seus desejos pecaminosos, morra para o seu amor próprio, morra para o seu egoísmo. Que então, queridos, a glória de Deus te invada de tal maneira que de fato o egoísmo não encontre mais lugar em nós, e nós sejamos capazes, meus irmãos, de refletir a glória de Deus para as demais pessoas, como esta mulher fez posteriormente. Ela refletiu depois da glória de Deus que já estava nela, e muitos acreditaram em Jesus através da vida dela. Falta isso na igreja dos nossos dias, pessoas que estejam na terra em uma busca maior. Eu quero mais da glória de Deus em minha vida, eu quero mais da glória de Deus em meu ser, porque eu quero refletir a glória do Todo-Poderoso. Porque senão, irmãos, do que valerá a nossa vida nesta terra, se for apenas para buscar bens materiais, se for apenas para buscarmos saúde? De nada valerá a nossa vida. A nossa vida, irmãos, ela tem que estar centrada no propósito de quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos orar. Vamos orar, queridos. Aleluias. Glórias a Deus, porque eu acredito que alguns de nós já podemos sentir nessa noite, amados, a glória de Deus, irmãos, através das Escrituras, porque ela penetra, irmãos, e ao penetrar, ela nos revela o Cristo maravilhoso.